Olá, começando mais um programa Papo da Tarde aqui pela TV das Artes. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo site tvdasartes.com, a você que nos acompanha pelas redes sociais e também através do aplicativo. Lembrando que se você ainda não tem o aplicativo, é super fácil de baixar. Basta entrar no Play Store, digitar TV das Artes, baixar e pronto! Você leva a nossa programação para onde você for e assiste o Papo da Tarde de onde você estiver. Me diz uma coisa, você é perfeccionista demais? Está em busca da perfeição? No quadro Minuto Saúde e Vida de hoje, a psicanalista a doutora Andréa Ladislau vai falar para a gente diretamente do Rio de Janeiro sobre quando a busca pela perfeição, essa busca pelo perfeccionismo, ela pode causar sofrimento. É com você, doutora. Oi, gente. Estou aqui novamente para fazer uma troca com vocês e a gente conversar mais uma vez sobre a saúde mental. Temas importantes que precisam ser discutidos e refletidos para nos ajudarem a sair lá na frente e conseguir encontrar um equilíbrio entre a mente e o corpo. Nesse momento eu quero trazer um tema super interessante, quando a busca por perfeição se transforma em sofrimento. Normalmente em uma entrevista nos perguntam assim: me fale uma qualidade sua. Mais comum é a pessoa responder: sou perfeccionista. E em alguns casos, quando a pergunta é sobre um defeito seu, a resposta é a mesma: sou perfeccionista. E então, será que existe limite para o perfeccionismo? Vamos lá. Vamos classificar a perfeição como seu padrão de vida. Pode ser o principal fator gerador de sofrimento futuramente, já que não é possível sermos perfeitos sempre. Isso é impossível, é uma idealização que não existe. Nossa vida ela é marcada por momentos ruins e bons, e é normal. E faz parte do ser humano errar, mas admitir o erro ou aceitá-lo pode ser muito mais doloroso e complicado para uma pessoa perfeccionista. Mas o que é perfeição para você? Qual a sua definição para algo perfeito? Perfeito é estar tudo alinhado e organizado? Seguindo esse raciocínio, então tudo que é abstrato é imperfeito? Vamos então entender como essa falsa ideia de perfeição pode afetar a sua vida. Nós buscamos normalmente, e ao buscarmos sempre ser perfeito, aumentamos muito a carga, a pressão e o estresse diante das nossas próprias ações. Pois no momento em que algo foge ao nosso planejado, a gente começa a perceber que não fomos perfeitos e não somos perfeitos para concluir aquela determinada ação. É nesse instante que começa o sentimento de que é preciso ter controle sobre tudo, para que nada dê errado e que se consiga fazer tudo perfeito e se rotular como perfeito ou perfeccionista. E é aqui que mora o perigo. Não conseguimos ter o controle sobre tudo que está ao nosso redor. E em muitos momentos a gente não consegue ter o controle totalmente nem sobre nós mesmos. Ou seja, o conceito de perfeição pode ser o fator que desencadeia pensamentos de dúvida sobre a nossa própria capacidade. Dessa forma, é natural que, como consequência dessa constatação, a sua autoestima baixe. Você seja acometido por uma elevação absurda de níveis de ansiedade e, inevitavelmente, pode entrar em sofrimento com sua saúde mental. Qual o conceito de certo e errado? O que é certo para mim pode não ser certo para você e vice-versa. O perfeccionismo, na verdade, ele passa a ser o início de um sofrimento muito maior. Portanto, se você percebe que está sendo perseguido por um modelo de perfeição, está perseguindo um modelo de perfeição extrema, não podendo errar nunca, tendo que ter o controle de tudo, cuidado. Isso pode estar sendo muito mais doloroso do que você planeja, gerando muito mais sofrimento do que prazer. E qual seria o ideal? Eu vou te dizer qual seria o ideal. O ideal é conscientizar-se de que não pode
que você não pode ser perfeito a todo tempo, quem o é? Né? Entender que controlar tudo humanamente é impossível. Se permitir ser mais flexível e menos rígido consigo mesmo. Pare de se cobrar tanto. Eu tenho falado isso sempre nas nossas conversas, nos nossos vídeos. Pare de se cobrar tanto, afinal, também podemos aprender e muito com as nossas falhas. Mas acredito que o mais importante seja também se fazer algumas perguntas valiosas para a própria compreensão desse processo. Por que eu tenho que ser perfeito? A quem eu quero agradar a todo momento? A mim ou ao outro? Por que eu tenho que ser bom o tempo todo? Onde é que está escrito que eu não posso errar? Enfim, desejo de perfeição que te impulsiona a crescer com equilíbrio, sem cobranças e sofrimentos, ele é saudável e fortalece o autoconhecimento. O contrário disso só vai expor você e exigir muito mais, muito além do que você pode dar, alimentando os transtornos psíquicos desnecessários e colocando você dentro de um ciclo vicioso, onde o chicote imaginário entra em ação para te impedir emocionalmente e te punir emocionalmente cada vez mais que a perfeição não caminhar junto aos seus objetivos. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra num próximo vídeo com um tema interessante sobre a saúde mental e o equilíbrio que a gente tanto precisa para o nosso corpo e para a nossa mente. Até a próxima! Independente de qualquer coisa, faça sempre o seu melhor. Não busque pela perfeição. A perfeição não existe. Seja feliz. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Você não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta e olha só, o nosso bate-papo de hoje, o tema do nosso bate-papo aqui é sobre enfrentamento à violência contra a mulher. E é com grande prazer que eu recebo hoje aqui para esse bate-papo a presidente do grupo Mulheres de Garra, Andréia Dantas. Seja bem-vinda ao Papo da Tarde, Andréia. Obrigada. Vamos começar falando um pouquinho sobre o projeto, né? Mulheres de Garra. Quando foi que iniciou? A partir de que momento vocês decidiram criar esse projeto? Mulheres de Garra, né? Boa tarde. Mulheres de Garra nasceu em setembro de 2020, em meia pandemia, estava no ano de eleição, né? E nós fomos às ruas fazer algumas campanhas para alguns amigos. E dentro da campanha política, era perceptível que as mulheres não tinham voz. E que não existia de fato algo transparente para que as mulheres pudessem estar sendo chamadas para a política, chamadas para falar sobre o que elas de fato precisavam. E aí eu e umas duas amiguinhas, por trás da política, nos reunimos e resolvemos fazer algumas perguntas para algumas mulheres na rua. E aí descobrimos que em pleno ano político, em plena pandemia, as mulheres estavam precisando de ser ouvidas, de voz. E dentre as vozes que precisavam ser escutadas, a violência falava mais alto. E aí nasceu o grupo Mulheres de Garra. Que hoje é um grupo voltado especificamente para as mulheres, hein? Sim, na verdade assim, nós começamos o trabalho com as mulheres, mas descobrimos no meio do caminho que tratar as mulheres não sanaria o problema que começa dentro do conceito familiar, que é a sociedade mais restrita, que ninguém tem acesso, né? Então, nós começamos pela mulher para identificar onde que está a temática prejudicial para que haja a violência tanto contra a mulher, contra a filha, contra a avó e por aí vai. Então, a gente chega no conceito familiar, que é onde você consegue identificar a raiz do problema, na maioria das vezes. Então, através desse atendimento, vocês conseguem identificar onde está o problema, né? Sim. Bacana. E vamos falar um pouco sobre a questão das políticas públicas voltadas para a mulher. Na sua visão, como você avalia hoje as políticas públicas voltadas para essa questão do enfrentamento à violência? Bom, todos os dias nós temos aí, em média, a cada uma hora, 4, 5 mulheres chamando a gente, seja no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp, para falar de alguma demanda que ela não é atendida. Seja através das políticas públicas que não alcançam de fato quem realmente precisa, porque a política pública fica aquém das pessoas que realmente precisam dela, porque ela não vai até o povo, né? O povo precisa ir. Quando o povo vai é porque ou já morreu,
né? Ou de fato alguém arrastou. Então o que nós fazemos? Nós vamos até lá e não descartamos as políticas públicas. Só que é muita política com pouca eficácia na nossa visão, porque a gente está todos os dias com mulheres de conhecimento, mulheres sem conhecimento algum e pessoas que ouviram falar ou nunca ouviram falar de políticas públicas, nem sabem o que é. Uhum. Então, na verdade, assim, a gente sabe que existe, né, a política pública, ela existe, mas ela não chega de fato a quem precisa. Não, né? não chega e, na verdade, não tem uma educação para isso. Então, outro dia a gente estava fazendo a live e houve a discussão, a lei não presta, a lei isso. Eu falei, não, a lei existe, mas ela não diz que você não pode fazer. Ela diz que se você fizer, haverá consequências. Assim é o castigo dentro de casa, assim é alguma questão que você não deve fazer, porque você sabe que vai ser prejudicial. A política pública existe, mas não existe educação. Acredito eu que antes de existir qualquer coisa para o ser humano, deveria existir educação antes. Sim. Educar essas pessoas para que elas saibam que existe, porque muita mídia, mas não é. Na maioria das vezes, as pessoas não entendem o que está sendo passado e o que tem. Quando você chega e fala do direito da mulher, Lei Maria da Penha, eu ouvi falar, mas não entende, não sabe o contexto da Lei Maria da Penha, o que realmente resguarda o direito. Entre outras tantas, tantas políticas que existem. Sim. Aproveitando que você falou aí nessa questão da Lei Maria da Penha, houve avanços, né, nesse quesito de efetividade da Lei Maria da Penha? Ela tem avançado de fato? Tem avançado, mas como toda lei, para ter eficácia, precisa de bons profissionais. Acredito eu que os próprios profissionais que estão lá para lidar com a lei deveriam ser reeducados e humanizados para isso. Porque o que a gente vê, na verdade, assim, a gente sabe que existe a Lei Maria da Penha, mas a gente vê muita reclamação, né, principalmente de mulheres com relação à aplicação das leis, né, pela nossa justiça brasileira. Porque hoje, querendo ou não, a nossa justiça brasileira ela ainda é muito branda, né? É que, na verdade, assim, as pessoas normalmente, quando querem falar de lei, elas não usam a lei em si, elas querem falar de vingança. Né? Elas querem vingança e vingança não anda com a lei, porque a lei diz que se você matar, você cumprirá a pena de X a Y anos porque você cometeu o ato, ponto. Assim é na Lei Maria da Penha, né? E hoje ela avançou tanto que o agressor hoje ele tem que arcar com os custos que ele causar por causa do preço. Sim, verdade. E com a chegada da pandemia aumentou-se muito os casos, né, de mulheres violentadas, mulheres que sofrem agressão. Por que aumentou tanto nesse momento de pandemia? O isolamento social, será que acho que foi um fator contribuinte para isso? Sim, porque assim, existe a violência, sempre existiu N violências contra a mulher, porém, o que acontece? Costumamos dizer que existem assuntos que não precisam ser tratados, as pessoas não querem tratar porque dói, porque vai dar trabalho, é muito chamariz. Agora eu digo que está muito em evidência porque virou moda. É o que eu disse, tem que ter muito cuidado com a moda, porque essas mulheres são mortas, estupradas e violadas desde sempre. Porém, agora é a época da modinha, porque usa-se a pandemia para dizer que aumentou. Isso, aumentou? De fato. Mas sempre existiram Marias, Joanas, Andréias, Fernandas, Patrícias sendo mortas, estupradas, espancadas e a sociedade ficava calada. Agora existe aí uma gama, fecha os olhos, faz de conta que não acontece. Você vai num bairro, num 3, 4, 5 ruas, existe mulheres sendo violadas, espancadas e todos têm conhecimentos, mas ninguém chama atenção. Ninguém quer enfiar o dedo, quer enfiar a colher. Como dizem, em briga de marido e mulher não se enfia a colher. Mas se você não toma um partido, seja para ajudar aquela mulher ou para acionar a justiça, você é tão responsável quanto o agressor. E é engraçado que assim, né, hoje em dia com essa questão das redes sociais, de todo mundo tá com o celular fácil na mão, a gente vê várias vezes, né, reportagens aí na televisão de mulheres sendo agredidas em restaurantes, por exemplo, e as pessoas lá filmando, ninguém tá nem aí, ninguém dá um socorro, simplesmente está lá filmando para depois jogar na rede social. Isso acho que é uma coisa cultural isso, né, já. Na verdade, assim, é aquela coisa da moda. Tá na moda pegar e filmar, outros dias tinha alguém se afogando. Eu nem vou para a parte da violência que a gente está no dia a dia. Quando eu ouço alguém já gritar com uma mulher, eu já fico armada. Eu costumo dizer que eu viro um galinho de briga. Eu não quero saber o que está acontecendo. Eu não vou, se eu estiver perto, eu não vou permitir. Até porque seja criança, idoso ou mulher, ali, né, sim, eu faço parte dessa sociedade. Se essa sociedade está adoecida, eu também sou responsável por ela. Se existe a violência, eu também sou responsável. Eu não posso ser omissa porque eu tenho um lar perfeito, maravilhoso, acima de qualquer... Não. Eu sou tão responsável quanto o agressor e quanto a pessoa agredida. Principalmente essas pessoas que fazem... É desumano. Outro dia, a ministra postou um vídeo de uma mulher na calçada, que o feto estava no chão. Aí eu falei, eu não sei se eu choro, se eu dou risada ou se eu fico muito triste. Porque a pessoa que filmou deveria ter sido presa.
Porque Sim. ela deveria ter deixado de filmar, porque é inadmissível para a rede social para usar aquilo como, nós estamos fazendo algo por essa mulher e por esse feto. Não, a mulher estava na porta da maternidade, o bebê no chão com placenta e a mulher ensanguentada de pé e o outro filmando. Eu falei, meu Deus do céu, em que mundo nós estamos? Que a pessoa está se afogando, pedindo socorro e as pessoas estão filmando, dizendo, não, vai morrer, vai morrer. A pessoa está baleada, independente do que ela fez, se ela é vítima ou se ela é o agressor, as pessoas estão filmando. Então, em que mundo nós estamos vivendo, aonde a moda chama mais atenção para fazer esse tipo de chamariz e a empatia está bem distante, que as pessoas, eu tenho empatia. Não, não tem. Empatia é outra coisa. Nesse caso, será que a pessoa ela acaba sendo conivente com esse tipo de situação? Sim, a conivência. Eu acredito que essa pessoa que filma, que posta nas redes sociais e que sai por aí germinando, eu proíbo isso no meu grupo, inclusive digo para as pessoas. Não me interessa. Teve um vídeo de um rapaz que estava beijando uma menor num barco. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é vídeo para vocês compartilharem. Vocês estão causando mais dores ainda nessa criança. Vocês estão repetindo esse crime 24 por 48 horas. Então, quem posta isso deveria ser preso também. Deveria responder criminalmente, porque é um desrespeito. Isso não ajuda a sociedade. Um alerta, eu não acredito que seja um alerta. Sim. Porque alerta é você ir lá, pegar, entregar para as autoridades e as autoridades ir lá e prender a pessoa. Não você ficar germinando isso nos grupos, parece que as pessoas gostam disso. Sim, verdade. E engraçado assim também, a gente precisa entender, né, que a violência, né, ela não é só a questão da violência física, né, que a mulher sofre. Tem a questão da violência psicológica, a violência moral. Como que a mulher consegue identificar, por exemplo, que ela está sofrendo violência psicológica? Olha, eu costumo dizer assim, a violência, ela já vem no início do relacionamento, lá na paquera. O abusador, ele não dá sinais lá no final da relação, quando o estopim é o tapa, é o empurrão, é o chacoalhão. A violência, ela começa lá na paquera. O violentador, o homem que é agressor, ele já dá sinais na paquera. As pessoas costumam romantizar o ciúme, romantizar o você não pode, você não deve, você não deveria. E não, a violência já está embutida desde o início do relacionamento. Quando você identifica, você já está tão envolvida, que você está adoecida e você mesmo não quer acreditar que você está num relacionamento abusivo. Isso acontece com tanta frequência e mais comum do que a gente possa imaginar. Olha. E não tem raça, não tem credo, não tem Não tem padrão padrão social, né, que a gente não estava tem. falando lá nos bastidores. Não tem. Da Joana que vende no semáforo a bala, há uma juíza, uma delegada, existe... É que o romance, ele embute a violência, né? Uhum. Fica tudo tão, ele me ama a ponto de não querer me dividir, de não querer isso, de não querer aquilo. Sim. Eu costumo postar no grupo, lá no Instagram, o passo a passo do abusador, que é um passarinho que cantava bonito, colorido, e ele começa a dizer, você canta tão bonito, canta só pra mim. Poxa, você tem umas penas tão bonitas, guarda essas penas só pra mim, porque você não quer dividir, né, a pessoa que você diz que ama com outras pessoas a ponto de torná-la propriedade. Olha, E isso é doloroso, Sim. porque quando você se enxerga sendo propriedade de alguém, você deixou de ter identidade. Deixa de viver, né, a própria Sim. vida, para viver em função de outro. Sim. E outro dado preocupante também é a questão, por exemplo, a mulher que sofre violência, muitas mulheres hoje em dia não conseguem denunciar o agressor. Por que isso acontece? É medo da impunidade, da lei não ser severa com esse agressor, dele ficar impune e voltar novamente a agredi-la? Não, na verdade, assim, eu costumo dizer que a gente respeita muito as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, de violência, porque até você identificar o que de fato essa mulher precisa, tirando as mulheres que chegam de fato a irem para a delegacia porque estão arrebentadas, dilaceradas, na maioria das vezes a gente trabalha a prevenção. Por quê? Porque quando a mulher vem falar do homem que a agrediu, essa dor é maior do que o tapa que ele deu, do que o estupro que ela sofreu. Por quê? Porque a pessoa está falando de alguém que ela romantizou, que seria seu par da vida eterna, que é o amor para toda a vida. E a gente jamais escolheria alguém que faria causar dor física na gente. Só que a dor física deixa de existir quando a alma está dolorida. Sim. Então existe todo um passo a passo, todo um cuidado para que essa mulher ela seja respeitada até na decisão que ela vai tomar. Outro dia disseram assim, então você deixa uma mulher morrer? Eu falei, é a opção dela. Eu não posso, salvo aquela mulher que você chega no meio da briga e tira, eu jamais poderei incentivar essa mulher a sair da sua casa se eu não tenho da lei, da justiça, das secretarias, das políticas públicas, respaldo para que essa mulher seja guardada enquanto pessoa e para que ela recomece, porque nós não temos nada de fato que faça isso.
de fato não existe. Então, é ilusão pegar essa mulher, querer que ela faça e aconteça, porque você faz um trabalho social de que tem que tirar a mulher da violência. Aí eu falo, gente, ela já vive um romance doloroso, a gente não precisa inventar outro, ou embuti-la em uma outra situação dolorida. Então, para você pegar na mão dessa mulher, você tem que pegar com amor e respeitar passo a passo que ela vai fazer. E a gente sempre explica, ó, a medida protetiva abrange a você, aos filhos, aos pais, à família, porque a medida protetiva é para que você seja resguardado e os seus entes também. Na delegacia é assim, 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 tem que ter lá um serviço social junto na delegacia, porque a mulher violentada normalmente é violentada na delegacia também pelos questionamentos, pelas perguntas. Sim. Quando a mulher solicita a medida protetiva, a cabeça dela fica louca, porque ela sabe que esse homem não vai chegar perto dela. E é difícil, mas chega, sempre chega, e né? Talvez não procura ajuda justamente por isso, sim, né? Pelo sim. constrangimento também, né? É constrangedor. Que às vezes ela passa. É constrangedor. E normalmente, quando a mulher toma conhecimento que a medida protetiva coloca os filhos também, porque isso ninguém explica. A mulher tem medo, porque, poxa, eu vou tirar o pai dos meus filhos, e acontecer. Ah, e se ele for preso e for solto, ele vai me matar? Existe todo esse questionamento. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o que eu quero pode ser o que ela não queira, pode ser o que ela não esteja precisando no momento. Talvez ela precise só de um acolhimento, de encaminhamento, para que no tempo dela, ela tome a decisão que ela achar cabível. Porque eu não posso dizer assim, vamos na delegacia e fazer o boletim de ocorrência. Essa mulher vai voltar para casa? Com um boletim que vai chegar logo depois, o agente vai lá entregar na casa dela, com ele lá dentro? E aí? E a minha responsabilidade social pela vida dessa mulher? Então tem que ter muito cuidado, a delegacia tem que saber explicar isso direitinho, as ONGs que trabalham com mulheres também, porque o pessoal diz, a lei não funciona. Gente, funciona. Desde que você saiba para quê e como solicitar. Não é a bel prazer, existem situações que não cabem e é dado medida protetiva para homens que nunca agrediram, porque a mulher verbaliza também tem isso, de que foi agredida e na verdade não foi. Existe a medida protetiva que precisa restringir literalmente esse homem de ter até acesso a essa mulher, aos filhos e aos parentes. E existe a sociedade que é impositiva e vive de achismo, vive de chamariz, de querer dizer que a lei não funciona, a mulher fica na situação porque gosta e todo homem que bate é vagabundo, todo homem que bate é criminoso. Não, ele cometeu um crime, porém a gente tem que entender também o conceito dessa família, em que ponto essa família estava perdida a chegar a esse ponto lá, porque começa um romance embutido de que tudo é por amor, e não é por amor. Isso que eu ia te perguntar também, existe, por exemplo, um trabalho que possa ser feito com esse agressor? Olha, dentro do Mulheres de Garra, nós trabalhamos os grupos, né? A gente começou a atender também, fazer grupos para os homens. E é triste, porque eu vejo aí muita coisa sendo feita para a mulher e fala, todo homem é vagabundo. Não, gente, não é, porque cada caso é um caso e dentro da família é algo que ninguém sabe de fato que acontece. Sim. E não é todo agressor tem um histórico de abuso dentro da família? Não, nem todo agressor tem um histórico de abuso, porque nós somos genética e a genética pode ser pro lado bom ou pro lado ruim, depende de como você vai seguir na vida. Mas o agressor ele precisa ser trabalhado sim, educado. Eu costumo dizer que hoje o público mais difícil de trabalhar são os evangélicos, porque dizer que aquele homem não cometeu pecado e cometeu um crime é terrível, mas a gente tem que falar, não é pecado, é crime. Igual o homem agressor, você não pode bater na sua mulher, ele sabe que não pode. Antes de bater, você tem que pensar, tem uns meninos que passaram por isso e eles costumam dizer assim, hoje, quando algo me enfurece, eu saio para respirar. Sai, vai dar um tempo. Existem trabalhos aí, acho que justiceiras, através da Gabriela Mansur, tem um trabalho que é para ressocializar esses homens, bacana, mas depois que eles são condenados. O depois, ela fala depois, a gente tem que trabalhar a prevenção. A prevenção. A prevenção, sempre a prevenção. E a prevenção nada mais é que educação, é algo que você tem que bater ali no martelo, dá trabalho. De 100, acho que 2, 3 conseguem assimilar e trazer isso para o seu dia a dia, mas é a prevenção. Porque nós temos políticas, nós temos leis, mas tudo para o pós e o antes. E o que fazer no caso, por exemplo, de mulheres que elas sabem que são agredidas, né, que sofrem a violência doméstica, mas elas não procuram ajuda porque elas gostam do parceiro? Como fazer para ajudar essa mulher? Então, primeira coisa é respeitá-la. Fazer ela entender que ela está numa violência, dentro de uma violência. Então, respeitá-la. A gente sempre aborda que assim, quando a pessoa vem se voluntariar, eu digo, olha, esquece tudo que você
pensa que sabe sobre relacionamento, sobre pode, não pode, gosta, não gosta. Se despa de todos os conceitos que você tem, julgamentos, porque quando você trabalha pessoas e relacionamentos, é tudo mais um pouco. Então, primeiramente, é entender de fato o que acontece dentro dessa relação para que ela seja agredida, para que esse amor que ela diz ter seja maior do que a dor que ele causa nela, e entender de fato por que esse agressor diz que ama, agride. Eu digo assim, eu faço a minha parte, mas eu tenho psicólogos, eu tenho a pessoal do serviço social, nós temos pessoas que cuidam do espiritual, porque tem muita questão espiritual envolvida, tem muita questão educacional, cultural. Aí eu digo, cada um cuidando da sua seara. Por quê? Porque se eu pegar essa mulher que ama mais o outro do que assim, ela tá doente. E toda relação abusiva é doença. Não existe uma pessoa normal, com suas faculdades mentais perfeita, amando alguém que te causa dor. Então, o que a gente faz? Trabalho psicológico dela. Começa hoje a previsão, aí só ela, dentro do conceito dela de estudo psicanálise, de todo acolhimento, para enxergar que de verdade essa relação não precisava existir ou pode ser alterada, e aí você tem que trazer o agressor, tentar entender ali o que acontece na dinâmica do casal, que não, porque normalmente eu digo que a agressão existe porque não existe o diálogo, não existe o entendimento, o respeito. Acabou o respeito, acabou a relação. Verdade. Muitas mulheres não sabem o que fazer quando recebem agressão. Existe algum protocolo? Qual que é o primeiro passo? Fui agredida, o que eu devo fazer agora? Vou na delegacia, procuro a social, o que a mulher deve fazer? Olha, o primeiro passo quando a mulher é agredida é a delegacia da mulher. Delegacia da mulher. De preferência, nunca sozinha. De Se preferência, não existir sempre. delegacia da mulher, a delegacia normal atende esse ela tipo de pode caso? ir na delegacia, né? A Polícia Civil, que é plantão, que são os plantões, na delegacia comum, porém, sempre acompanhada de alguém. De preferência, alguém, até se ela puder procurar uma instituição, alguém que entenda. Por quê? Porque quando você está humilhada, entristecida e com dores, quem vai te atender não tem empatia alguma na maioria das vezes. Então, se você está com alguém que te conhece, que sabe da sua história, que pode te auxiliar e falar por você, isso até dá um empoderamento para que você consiga ir à frente e ter o que você precisa naquele momento. Eu sempre aconselho as vítimas a não estarem só, seja na área da delegacia da mulher, seja na delegacia civil comum ou em qualquer outra instituição que também procuram os serviços sociais para poder denunciar que bacana, sofreram. Elas procuram. Eu trabalhei no serviço social da prefeitura e eu trabalhava no CRAS. E algumas mulheres, a gente identificava a agressão e ela compartilhava. E aí era toda uma orientação para procurar, né? A delegacia, procurar secretarias da mulheres, outros são serviços CRM, né? O Centro de Referência da Mulher. Agora tem a Casa da Mulher Brasileira e por aí vai. É tudo muito distante, mas se você estiver instruída, você consegue acesso. Aí tem o Justiceiro. Existe isso, né? Eu vou cuidar que é meu, aí você está em outro conceito de violência, que é eu sou dona dessa pessoa e eu vou fazer o que é melhor para mim usando a pessoa. Tem que ter cuidado também com isso. André, pra gente encerrar, porque olha que o tempo passa tão rápido, o papo tá tão bom, que eu quero inclusive já deixar o convite aqui para você voltar outras vezes, pra gente falar um pouco mais sobre o projeto Mulheres de Garra, tá? Pra gente encerrar, para quem quiser encontrar, né, Mulheres de Garra hoje, como que faz? Através das redes sociais? Vocês estão em algum local? Como que as pessoas encontram hoje Mulheres de Garra? Até mesmo, de repente, caso alguém que esteja acompanhando o nosso programa queira ser um apoiador, né, do projeto, ou alguém que esteja precisando também, né, dos serviços do projeto, como faz para encontrar vocês? Bom, nós estamos nas redes sociais através do Instagram, do Facebook, do site que é www.mulheresdegarraoficial.com.br. Tem o WhatsApp, que é o grupo grande, a gente compartilha ali leis, políticas públicas, serviços, outras instituições, porque nós abraçamos outras instituições também, né, que cuidam da família, da criança, do idoso. 011 96556 6762. Ou pode ir lá no Facebook, que a gente sempre pega, tem recadinho, a gente está sempre acolhendo. Precisamos de apoiadores, tá, gente? E de voluntários também. E apoiem, viu, gente? Porque é um projeto muito importante que tem ajudado não só mulheres, mas a família em si, tá bom? São muitas famílias que eles têm ajudado. Então, seja você um apoiador desse grande projeto aí, tenho certeza que vai ser bom também pro teu coração, tá? Andréia, mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi um prazer ter você aqui hoje no Papo da Tarde.
Jair, eu que agradeço ao Papo da Tarde, agradeço à TV das Artes, obrigada por ter nos acolhido e por amar o nosso projeto, viu? Obrigado. Gratidão. E a você de casa, muito obrigado pela sua companhia e audiência. Eu espero você semana que vem aqui no Papo da Tarde. Até lá!